Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo é na alegria pascal que acolhemos a todos para esta celebração a liturgia, né? Para essa liturgia da Páscoa semanal de Cristo. Juntos iniciamos com toda a igreja no Brasil o mês da Bíblia 2025, meditando e aprofundando a carta aos Romanos, que nos recorda de que a esperança não decepciona. Então, neste dia que comemoramos a independência do Brasil, rezemos pelo nosso povo, para que viva na justiça e fraternidade. Então, na vivência deste ano jubilar, deixemos-nos ser preenchidos pela santa esperança. Então, a primeira leitura está em Sabedoria, capítulo 9, versículo 13 a 18. Sabedoria, capítulo 9, versículo 13 a 18. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas, porque o corpo corruptível torna pesada a alma e tenda de argila oprime a mente que pensa. Mal podemos conhecer o que há na terra, e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? Acaso alguém teria conhecido o teu desígnio sem que lhe desses sabedoria e do alto lhe enviasses teu Santo Espírito? Só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão na terra, e os homens aprenderam o que te agrada, e pela sabedoria foram salvos. Então, aqui na primeira leitura, do livro da sabedoria pergunta: quem pode conhecer os desígnios do Senhor? E aqui, fala: acaso alguém teria conhecido o teu desígnio sem que lhe desse sabedoria e do alto lhe enviasses teu Santo Espírito? Só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão na terra, e os homens aprenderam o que te agrada, e pela sabedoria foram salvos. Então, que nós possamos louvar e glorificar a Deus e sempre fazer a sua vontade e anunciar o reino de Deus a todos, anunciar a boa nova do reino a todos. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Filemon, capítulo 1, versículo 9 a 10, depois o versículo 12 a 17. Filemon, capítulo 1, versículo 9 a 10, depois o versículo 12 a 17. Caríssimo, eu, Paulo, velho como estou, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor do meu filho que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Eu estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nesta prisão, que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre, já não como escravo, mas muito mais do que isso, como um irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele o for para ti, tanto como pessoa humana, quanto como irmão no Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Então, aqui na carta a Filemon, São Paulo pede, faz um pedido em favor de Onésimo, para que Onésimo vá para a casa dele, Então, ele pede, para que receba Onésimo, como um irmão querido, muitíssimo querido, tanto como quanto mais ele o for para ti, tanto como pessoa humana, quanto como irmão no Senhor. Então, que nós também possamos sempre estar em comunhão com Deus, estar em comunhão com Deus e sempre fazer a vontade dele. E agora falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 33. Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar?
Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Então, o evangelho de hoje, está inserido no contexto da subida de Jesus a Jerusalém. Vendo as grandes multidões, Jesus se dirige a todos. O convite ao discipulado é, portanto, feito a todos. No centro do convite chamado está o alerta de Jesus quanto à radicalidade da escolha, a perseverança diante das dificuldades, dos possíveis fracassos e das perseguições. Tudo isso está emoldurado pela expressão proferida 3 vezes por Jesus: não pode ser meu discípulo. Estas são as condições. Desapegar-se dos vínculos sanguíneos, no sentido de amar menos a estes para amá-lo mais, e entregar-se inteiramente aos propósitos do reino de Deus. Assim como Jesus se dará inteiro, livre, assim como Jesus se dará inteira, livre e generosamente na cruz. Jesus apresenta estas condições com palavras duras, a fim de demonstrar que a entrega de si ao reino e à sua pessoa não é um ato descompromissado, de um sim dado sem reflexão e honestidade de coração. O sim proferido só será firme se feito na liberdade diante de tudo, de todos e até de si mesmo. Quem não estiver disposto a calcular e refletir sobre tal radicalidade e vivê-la, este não pode ser discípulo de Jesus. Quantas vezes ouvimos em nossas comunidades: eu ajudo, mas não assumo a responsabilidade? Ora, aí é a reflexão, Como ser um discípulo sem assumir a responsabilidade da cruz? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.